Bom dia, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês de um assunto muito importante, muitas vezes negligenciado por falta de conhecimento, que são as alterações decorrentes do período prolongado ao leito, quando você sofre uma internação ou um idoso que fica acamado e acaba ficando tempo demais deitado. Isso pode trazer consequências graves para qualquer pessoa, mas principalmente para a população idosa. E recentemente nós pegamos um caso assim de uma idosa que sofreu várias internações e está com algumas consequências sérias porque não foi orientada a fazer fisioterapia precoce, entre outros motivos. Então vamos entender essa síndrome do imobilismo. A síndrome do imobilismo acontece quando a partir de 7 dias e piora a partir de 15 dias que essa pessoa está em decúbito prolongado, ou seja, ela não pode, por algum motivo, levantar da cama. E isso traz muitas consequências para o nosso corpo. E essas consequências não são só do ponto de vista ortopédico, que por si só já seriam graves, mas a gente começa a ter alterações em todos os níveis, em todos os tecidos e estruturas do nosso corpo. Porque a gente precisa de movimento para lubrificar as articulações, para manter a força muscular, para manter a nossa saúde mental, para manter a integridade da nossa pele, para manter uma boa capacidade cardiorrespiratória. Então, entendam que todos os sistemas do nosso corpo eles acabam sendo afetados, dependendo do que é feito durante esse processo. Então, uma consequência muito grave que, por exemplo, essa paciente acabou tendo foi uma escara, aquelas feridas de decúbito, que elas acabam fazendo o paciente ficar mais imóvel ainda, geram muita dor, aumentam o risco de infecção, trazem problemas circulatórios. Falando um pouco mais do ponto de vista agora ortopédico, então os pacientes começam a ter alteração tecidual. O que isso significa? Além de perda da massa muscular, né, que as pessoas já se preocupam muito com atrofia, e não que a gente não precise se preocupar, a gente acaba tendo rigidez articular, perdendo o movimento. Nossa, as articulações vão ficando rígidas, isso é um grande problema, porque isso traz dor, isso traz limitação de movimento para o paciente, isso vai interferir em diversas coisas na vida dele. Então, essa paciente idosa é uma paciente que ela já está com uma rigidez articular importante estabelecida em algumas regiões, como a articulação do joelho, que é importantíssima para que a gente consiga levantar futuramente, caminhar. Então, a gente precisa orientar vocês que se vocês têm um idoso em casa que por algum motivo está passando por um período de decúbito prolongado, não pode sair da cama. Então, se esse idoso ele não pode se locomover, ele não sai da cama por diferentes motivos, ele precisa de um fisioterapeuta, ele precisa de mobilização precoce, ele precisa de mobilização articular, ele precisa de estímulo, ele precisa sentar se for possível, ele precisa estimular a parte circulatória, precisa controlar as alterações teciduais, precisa mudar de posição, mudar de decúbito. Então, se você está com um idoso nessa situação, seja internado, veja se esse paciente faz fisioterapia no hospital, possivelmente sim. Se ele foi para casa sem nenhuma indicação, converse sim com o fisioterapeuta, porque nós atuamos em todos os níveis de complexidade, em todos os níveis, diferentes tipos de paciente, e é muito importante para que a gente consiga que lá na frente esse idoso volte a fazer atividades simples. E se eventualmente for o caso, ele não for conseguir mais um certo nível de independência, ainda assim precisa ser feito um trabalho para melhorar o conforto e ainda assim diminuir as complicações que esse paciente pode vir a ter, tá? E às vezes o paciente vai para casa sem orientação nenhuma de fazer fisioterapia. Isso é muito grave. Você precisa conversar com a equipe que está acompanhando esse paciente, conversa com o fisioterapeuta de confiança, porque a fisioterapia precoce evita muitos problemas, seja em paciente de pós-operatório, seja em paciente idoso que ficou internado por infecção, por algum outro motivo, mas acaba ficando restrito ao leito e também tem outras complicações. Então, a atuação da fisioterapia o mais precoce possível precisa ser cada vez mais difundida. A gente trabalha dentro de protocolos de segurança, dentro de protocolos ali específicos para cada caso, para cada paciente. Mas lembre-se, cuide do seu idoso e não deixe que ele fique imóvel por muito tempo ao leito.